Graça e paz, igreja. Boa noite. A paz. Tivemos problemas técnicos aqui, mas começamos. Boa noite para você que está em casa e aos irmãos aqui presentes. Hoje nós vamos continuar o ensino sobre o caminho e ainda dentro do assunto a igreja. Amém? Mas vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Pai, agradecemos, te adoramos, Pai, por quem Tu és, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Senhor. Te agradecemos hoje pela palavra que o Senhor irá nos trazer. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, da Sua vontade, da Sua verdade. Que essa palavra se frutifique, Senhor, em nossas vidas, que possamos ser transformados pela lavagem da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, tira toda distração, tira todo impedimento, Pai, que venha para impedir que nós recebamos aquilo que é o Teu projeto para as nossas vidas e hoje, principalmente, para a vida da Tua igreja e maturidade desta. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão em casa hoje e nos abençoa aqui que estamos presentes. Amém? Semana passada nós entramos no assunto igreja. Falamos sobre a restauração da Igreja do Senhor, falamos sobre a Igreja Universal, falamos sobre a unidade da Igreja. E hoje falamos também sobre a comunhão da ceia do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina na Igreja. Pastor, hoje é um assunto polêmico, bem polêmico, porque... Por vários motivos esse assunto é muito polêmico, é difícil de tratar por causa dos caprichos, por causa dos abusos, de excesso, de severidade mesmo, porque infelizmente a gente está o tempo todo, a carne milita contra o espírito. E hoje a gente ouve falar muito dentro da Igreja do Senhor a disciplina mal dada, a disciplina dada fora da instrução do Espírito Santo, fora da palavra de Deus. E por causa disso, muitas pessoas não gostam nem de ouvir essa palavra. E outros rejeitam totalmente, crendo que, usando inclusive versículos, né? Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Mas a própria palavra fala que para a gente não usar a liberdade para dar ocasião à carne. E existe um motivo para que, desde lá de Atos dos Apóstolos, a igreja local fosse instituída. Há um motivo dessa comunhão. Essa comunhão traz unidade para a igreja, traz crescimento para a igreja, traz também. Mas essa comunhão também, essa convivência entre irmãos, nós como família, traz crescimento e maturidade para a igreja, principalmente através da disciplina. Amém? Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, Paulo está falando que ter maturidade é saber discernir entre o bem e o mal. Mas na ausência dessa maturidade, a infantilidade da igreja do Senhor tem provocado um afrouxamento na vida espiritual. Por quê? Por falta de maturidade, não há discernimento do que é certo e do que é errado. As pessoas, nós temos deixado passar, temos sido coniventes e tolerantes ao pecado, aquilo que é errado, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que Deus condena. E a maturidade está totalmente ligada a esse discernimento do bem e do mal. Mas não basta somente discernir, é necessário que a gente, em união, que a comunidade, a igreja, caminhe em direção a abolir o mal do meio do povo, para que o bem e o certo prevaleça. Amém? E quais são os princípios básicos da disciplina? A igreja, ela deve prover os seguintes serviços aos irmãos: um ambiente cordial e acolhedor, cheio de amor, e o espírito de família. A igreja deve prover um bom exemplo, que a palavra sempre esteja encarnada da vida dos irmãos. Um ensino verbal completo, um ensino formativo sobre todas as áreas da vida. Esse é outro sentido da igreja, porque muitos falam sobre, eu posso buscar a Deus
na minha intimidade, somente em casa. Só que é na igreja que nós somos confrontados em todas as áreas da nossa vida. É na igreja que a percepção dos nossos irmãos, dos nossos líderes, traz esse discernimento do que precisa ser moldado, para que dia após dia nos moldemos à vontade e ao caráter de Jesus, amém? A igreja também tem o papel de trazer ânimo àqueles que desejam andar no caminho do Senhor, o encorajamento e o apreço aos que se mantêm firmes, através de motivação também. A igreja também traz exortação aos fracos, repreensão aos que desobedecem. Está em 1 Timóteo 5,20, tá? 1 Timóteo 5,20 fala sobre repreensão aos que desobedecem. É papel da igreja também a disciplina aos que estão na prática do pecado. E aí 2 Timóteo 2,25 diz assim: disciplinando com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, é papel da disciplina trazer o arrependimento. Porque nem sempre a pessoa se arrepende sozinha. A disciplina vai trazer esse arrependimento, trazer o conhecimento do pecado e uma reflexão sobre aquilo que precisa ser mudado. Amém? Então vamos lá. Que direito tem a igreja para disciplinar? E é outra pergunta polêmica, né? E isso é bíblico, tá? A gente tem que entender que nós, como membros de Cristo, e membros da palavra, e membros do corpo de Cristo, se a gente deseja fazer a vontade de Deus, nós não temos, a palavra é bem essa mesmo, nós não temos o direito de querer andar conforme a nossa vontade, de querer andar conforme aquilo que a gente julga ser correto por nós mesmos. Porque Cristo, Ele instituiu a disciplina na igreja, Deus instituiu a palavra dEle, para trazer como é que posso falar? Para trazer esse direcionamento do que é correto. E a disciplina vem trazer isso. É por isso que a igreja tem, sim, o direito de disciplinar. Porque nós estamos como um corpo seguindo o mandamento da Bíblia. A Bíblia fala que nós somos guardas de nossos irmãos. E aí mais para frente eu vou falar de vários versículos em que fala disso. Ai, mas a salvação individual, o irmão, a vida dele é problema dele. Não é. Porque a Bíblia fala, claro que tem um limite, tá? Nós vamos falar sobre isso também. Mas nosso papel, lá em Provérbios 27:17, diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então é papel de nós como irmãos, um afiar o outro. Amém? E é por isso que a igreja tem direito à disciplina. E nós não estamos falando aqui da igreja, a placa da igreja tem direito à disciplina, uma autoridade somente na igreja tem direito à disciplina, não. A disciplina do Senhor, como tudo na palavra dEle, ela é perfeita e Ele vem instruir também como exercer essa disciplina. Amém? A igreja, ao disciplinar os que violam o seu compromisso, coopera com Deus também numa disciplina do todo. Lá, em 1 Coríntios 11, 29-32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados, não para sermos condenados com o mundo. Então, o próprio Senhor quer disciplinar todos aqueles que querem fazer a vontade dEle. Amém? E assim, a Bíblia é cheia desses exemplos. Deus disciplinou Adão e Caim. Deus disciplinou a geração de Noé. Deus disciplinou aqueles que estavam construindo a Torre de Babel. Deus disciplinou o povo que tinha saído da escravidão e estava no deserto. Deus disciplina, assim, é cheio de exemplos de disciplina que Deus deu, de que Deus aplicou para aquele povo que era o povo que Ele amava, o povo que Ele chamou. Quase todas as histórias de chamamento, de quando Deus chama alguém para um propósito, para cumprimento da palavra dEle, esse chamado é seguido de uma disciplina, de uma correção,
Porque para vivermos o propósito de Deus é necessário que nós corrijamos os nossos caminhos, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso caráter. Amém? E a palavra é muito clara, que Deus ele disciplina e Deus castiga. Lá no Antigo Testamento, Deus ele delegava a sua autoridade de governar e disciplinar aos pais e às autoridades, as autoridades civis de Israel. Isso está em Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, de 18 a 21. Primeiro, era dado poder aos pais de dar disciplina corretiva. Corretiva. Que ela visava corrigir os filhos do caminho errado. E os anciãos e os juízes da época, eles aplicavam a disciplina punitiva. Amém? E é muito engraçado, assim, você ver que a palavra de Deus já falava sobre isso, sobre essa disciplina, e é o que a gente vive na sociedade desde sempre. Assim como aqui é o reflexo, muitas vezes, assim, na grande maioria, é reflexo daquilo que Deus já existe no céu. Deus disciplinou Satanás. Ele pecou, ele se rebelou e ele tomou o castigo daquilo. E assim, a gente vive isso hoje. A polícia, ela vem com a disciplina punitiva. A sociedade civil convive todos os dias com a disciplina corretiva e punitiva. Amém? Mas na igreja, a gente não é função da igreja aplicar a disciplina punitiva, tá? Todo mundo respira aliviado. Ai, que alívio. Punitiva não, gente. A igreja é amor. Somos reflexo do amor de Deus. Mas o amor de Deus corrige. E dói também. Amém? No Novo Testamento, as autoridades civis continuavam aplicando a disciplina punitiva. Lá em Romanos 13:2, diz assim: os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmos a condenação. Enquanto a igreja e os pais, a disciplina corretiva. Isso porque a disciplina, ela não produz a remissão dos delitos. Então, assim, muitas das vezes é necessária essa punição do pecado. Tem um preço. Deus, ele é justo. Isso, a justiça de Deus sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, ela vai continuar. Quantas vezes a gente escuta: nós pecamos, nós pedimos perdão, mas o fruto daquele pecado, ele vai permanecer. Cabe a Deus essa punição. Ele pune os filhos dele, mas cabe a Ele. Amém? A nossa função como igreja é a correção do caminho. A gente tem que entender que a igreja foi designada para refletir o caráter de Deus, que é de santidade, justiça e amor. E a igreja deve encarnar essas virtudes. A natureza de Deus é o fundamento da disciplina. Pregar a justiça enquanto se tolera a injustiça é hipocrisia. Ou seja, muitas das vezes a gente está aqui pregando a palavra do Senhor, pregando sobre a justiça de Deus, que está na palavra, e somos coniventes com o pecado. Nós estamos vivendo a hipocrisia. Se nós, como membros desse corpo, estamos vendo o pecado, estamos vendo a falha, e nós permitimos e compactuamos com aquilo, nós estamos vivendo hipocrisia. A palavra, ela não é somente pregada, ela tem que ser vivida, e uma das formas de ser vivida é através da disciplina também. Amém? É fraudulenta a unidade que permite a mescla das trevas com a luz. E aí eu vou falar aqui quando a igreja tem o dever de disciplinar. O que acontece quando não se disciplina? Há um declínio do ensino, a seriedade do ensino é rebaixada, porque uma coisa está sendo ensinada, outra coisa está sendo vivida. Eu acho que se a gente perguntar aqui, cada pessoa vai ter um testemunho de algo que viu nesse sentido dentro da igreja do Senhor. Isso tem afastado pessoas que buscam ter uma vida diferente, buscam viver aquilo que Jesus prometeu, mas uma coisa é pregada naquele lugar e outra coisa é vivida.
E a gente já falou sobre isso aqui. É o nosso exemplo, é o maior testemunho, não é só aquilo que a gente ministra. E a gente não faz só isso como pessoas, como unidade, nós fazemos isso como um corpo. Porque quando vem o julgamento, quando a gente, semana passada nós falamos, é desejo, oração de Jesus, que nós sejamos um para que o mundo veja. Só que infelizmente, por falta de disciplina, por falta de coerência entre o que é pregado e o que é vivido, o mundo tem visto uma igreja hipócrita, uma igreja dividida. E isso acontece por falta da disciplina. Quando não tem disciplina, se dá lugar à leviandade e à permissividade, porque mais pessoas, isso é claro do ser humano, mais pessoas ao verem que o pecado está sendo permitido, elas vão vivendo aquilo. E é uma tendência da nossa carne. Já quantas vezes a gente escuta, não, a pessoa escolhe a igreja de acordo com a permissividade. Ah, não, eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja eu posso beber. Ah, não, eu gosto mais dessa igreja, porque essa igreja eu posso usar decote e shortinho curto. E isso é fruto da falta de disciplina. Tem um ditado que fala que a miséria adora a companhia, né? Então você vê o irmão pecando, esquece até o que está na Bíblia. Ah, não, mas poxa, ele é pastor. Se ele é pastor e faz isso, então eu também posso. Por causa de testemunhos de indisciplina, pessoas são arrastadas a ceder à vontade da carne. Não amém para isso, tá? O sentido da justiça também fica confuso. Dentro da igreja do Senhor nós temos vários níveis de maturidade como pessoas. Pessoas que acabaram de conhecer Jesus, pessoas que andam nesse caminho há muito tempo, pessoas que são rasas na palavra, pessoas que são aprofundadas. Só que quando o sentimento, a sensação, como é que eu posso falar? O senso de justiça, ele é arraigado no ser humano. E ele é independente da palavra. Então, se você chega numa comunidade que você sente que você faz parte, em que há uma ordem local, e é necessário, a igreja do Senhor, por mais que nós queremos, eu quero viver a vontade de Deus, o Espírito Santo traz liberdade, mas é necessário que haja ordem. E essa ordem vem mediante a justiça. E aí, quando não há disciplina, quantos daqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus se sentem injustiçados, porque talvez o outro não está fazendo e estão sendo coniventes e nada está sendo feito? Ou ao contrário, a pessoa está fazendo até a vontade de Deus, mas vamos dar um exemplo assim, dentro de uma ordenança de dentro da igreja, eu não vou falar honra, mas é uma função, um papel, um propósito é entregue a alguém que não tem a mesma busca, que não tem a mesma vida de santidade, porque isso é falta de disciplina. É função nossa, e eu não estou falando de função de autoridade, é função nossa, como membros da igreja, estarmos vigiantes com relação a isso. Graças a Deus é algo que a gente tem aqui hoje. Existe uma ordem, mas essa ordem ela não é hierárquica necessariamente. Nós, todos aqui que estão aqui presentes, os que estão em casa, tem um papel, a função de trabalhar em função da disciplina dentro da igreja. Se você vê algo que não está agradando, ou algo que precisa ser mudado, tenha liberdade de fazer algo a respeito, de se pronunciar sem ser condenado, sem ser exposto ou rechaçado por causa disso. Amém? E claro que a falta de disciplina vai contra o temor a Deus. Por falta de disciplina, como eu falei, vai se dando liberdade à carne, você vai se apegando àquilo que é instituído pelo homem, e isso é falta de temor a Deus. Porquanto se tem temor a Deus, nós temos temor, a gente não quer pecar, a gente quer agradar a Deus, a gente busca uma vida de santidade. Amém? Por que que hoje não se pratica mais a disciplina na igreja? Sim, gente, de forma geral não se pratica. Falando da igreja universal, de todas as igrejas que tem no mundo inteiro, de forma geral a disciplina se perdeu muito. Quando vocês vão estudar as cartas de Paulo, ele era muito rigoroso com relação à disciplina. A palavra é muito pesada. Era extremamente rigorosa. Claro que hoje, por causa da imaturidade
Podemos assumir, claro, que hoje a gente não tem o mesmo discernimento espiritual que Paulo tinha com relação ao pecado. Mas isso não é motivo para que nós tenhamos afrouxado tanto a disciplina dentro da igreja. Só que sim, hoje não se pratica a disciplina como era para ser, como era a vontade de Deus, como foi a igreja primitiva. Por quê? Primeiro, por desconhecimento das Escrituras. A falta de conhecimento profundo traz insegurança para a aplicação de disciplina. Muitas das vezes a gente nem sabe que algo está sendo feito errado, porque não tem conhecimento da lei, da palavra, do que é certo e do que é errado. Ou por uma má compreensão da graça de Deus, prega-se muito uma graça barata. Ah, mas Deus ele é extremamente bondoso. Deus é bom demais, Ele vai perdoar esse pecado. Eu tenho ouvido, existem algumas teologias que a teologia da graça abundante, da graça que extrapola até a palavra do Senhor, que pessoas dizendo, não, mas Deus é tão bom, aí usa a bondade de Deus como desculpa. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu não acredito que Ele vai deixar alguém para o inferno. Isso tem acontecido no reino, isso tem acontecido na igreja, pessoas se afastando da igreja, vivendo como quer, vivendo segundo a sua carne, nesse conceito de que a graça do Senhor alcançará a todos sem distinção. A graça é sim, é um favor imerecido. Mas Deus ele é justo. A graça dele não vai alcançar o pecador e não o pecador de forma indistinta, de forma alguma. Então a gente não pode usar a graça do Senhor e baratear ela. A graça do Senhor veio através do maior sacrifício que já existiu. Ela não é barata não. Amém? Outro motivo por que não se aplica a disciplina, por sentimentalismo, por humanismo. Ai, mas esse irmão é tão bonzinho, tadinho, não posso falar, tenho dó. Ai, poxa, mas ela é da minha família. Lohane que sabe, ela não escapa não, né, Lohane? Ai, mas é da minha família, não posso. Ai, vou falar uma coisa aqui que não está nem aqui, mas que acontece muito na igreja do Senhor. Ai, mas esse irmão, o dízimo dele é tão alto, não posso aplicar a disciplina. Tem acontecido. Ah, mas aquela irmã só chora. Se eu disciplinar ela, ela vai chorar tanto. E aí, tadinha, talvez ela não queira mais vir para a igreja. A gente vai falar sobre o cuidado ao disciplinar, é claro, mas isso não é desculpa, tá? Usar o nosso sentimento. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. A gente não pode seguir o nosso coração para disciplinar. Existe a palavra para isso. Amém? Outra por medo de perder as pessoas e os membros, medo de criar problemas. É claro, nós temos que ter sim o cuidado para não perder pessoas. Sim, não é nosso papel expulsar pessoas do meio do corpo de Deus, de forma alguma. Mas a gente não pode nunca ser conivente com o pecado por medo de perder uma pessoa. A gente tem que ter medo de perder a graça de Deus, medo de perder o favor e o amor de Deus, medo de desagradar a Deus. Por medo de perder pessoas, não, amém? Ou por falta de uma autoridade diante de um problema específico, por falta de apoio da congregação. Pessoas têm medo de disciplinar porque eu vou ser condenada pelos meus outros irmãos. Porque às vezes acontece o que eu falei, os irmãos são coniventes com o pecado e aquela pessoa está vendo que é errado, mas não vou disciplinar porque eu vou ser condenada. Uma coisa que a gente precisa colocar no nosso coração, mas vale agradar a Deus. Cumpramos com o nosso papel. Deus tem um chamado e vai cobrar de cada um. E o nome disso que impede isso aqui, você de aplicar uma disciplina com medo da condenação, com medo do que vão pensar de você, é covardia. E se tem uma coisa que Deus condena, é espírito de covardia. Amém? Só os valentes podem ser justos. Hoje, quando você vai ver aí juízes, tu não vê um covarde aguentando ser juiz. Aguenta? Não aguenta. Os juízes sofrem rejeição. Os juízes sofrem ameaça de morte. Se ele não for valente, ele não pode executar a justiça. E isso em todas as esferas da sociedade. Ah, eu sou um chefe no meu trabalho. Uma coisa que eu aprendi é, se você quiser ser justo, você vai ser rejeitado.
Inclusive, eu participei de uma palestra da Comissão de Ética, de onde eu trabalho, e eles foi muito claro. Um líder que agrada a todo mundo não está sendo um bom líder. Se a gente quer fazer a vontade de Deus e buscar a justiça dele, a gente tem que entender que a gente não vai agradar a todo mundo. Jesus veio para cumprir com toda a justiça. E olha o que ele sofreu de injustiça e de desagrado do povo. Então a gente precisa pedir isso muito para Deus, espírito de coragem. Amém? A disciplina às transgressões é um meio de santificação. E aí eu vou falar algumas bases bíblicas para a disciplina e qual é o seu propósito, tá, gente? Acima de qualquer outra razão, a disciplina visa restaurar e salvar o transgressor. Então, lá em 1 Coríntios 5:5, depois vocês leem. Lê 1 Coríntios 5 todo, tá, gente? O capítulo todo, para vocês entenderem o contexto. E ver também o 1 Timóteo 1, de 19 a 20. O primeiro foco da disciplina é restaurar e salvar o transgressor. É por isso que a gente não tem que ter essa preocupação de, vai ficar chateado, vai chorar, vai se magoar, vai ficar com raiva de mim. O foco é salvar a alma. E aqui nessa passagem de Coríntios vocês vão ver a disciplina que era aplicada na época por Paulo. Era pesada. Mas por quê? Porque mais vale salvar a alma. Se for naquela época, se fosse necessário uma punição muito severa, mas para salvar a alma que fosse. A gente falou sobre isso aqui, quando a gente falou sobre a instrução dos filhos. Que aquele que poupa a vara, pode levar o filho à condenação. Para salvar a alma do filho, é necessário não poupar a vara, da correção. Então, sempre focado nisso, em salvar a alma. O propósito da disciplina é também produzir temor nos demais irmãos. Em 1 Timóteo 5:20, fala assim: aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Da mesma forma que a indisciplina arrasta aqueles que querem desculpa para pecar, através da disciplina de um irmão, você traz temor aos outros. Mas isso nem precisaria chegar aqui, através da Bíblia. Se a gente vê a disciplina que era aplicada àqueles que pecavam, aquilo ali já devia servir como exemplo. Porque nós somos um com aqueles que estão aqui na Bíblia, amém? Então que nós sejamos espertos e aprendamos primeiro. Porque aqui a gente está falando, eu estou falando muito a palavra, ela é voltada para a disciplina aplicada. A gente está falando sobre a aplicação da disciplina. Mas antes de tudo, a gente tem que receber essa palavra como disciplinado. Qual é o fruto da disciplina para a nossa vida, amém? Então que tenhamos o foco de abrir o nosso coração para receber essa disciplina, que é para o bem, para o nosso bem, para a nossa salvação, amém? 1 Coríntios 5:7. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova. Então, outro propósito da disciplina é preservar a congregação da contaminação. Se existe um fermento no meio da igreja do Senhor e a disciplina não é aplicada, aquele fermento leveda toda a massa. Tem um ditado que fala que uma laranja podre apodrece todo o saco. E é isso que é necessário fazer. Muitas das vezes a gente vê aquele fermento ali levedando. E se você não disciplina e não toma uma atitude logo todo o corpo está contaminado. E é por isso também que a disciplina deve ser aplicada, amém? Por quais motivos se deve disciplinar? Lá vem, gente. Primeiro, por uma vida pecaminosa. Aí aqui, eu falei aqui, teve uma das ministrações que eu falei sobre pecado. Não tem pecadinho, não pecadão. Eu falei, gente, sem querer polemizar, é porque muita gente usa isso para desculpa dos seus pecados. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Usa isso para julgar o pecado do seu irmão e tampar o seu, e a Bíblia fala sobre isso, né? E usa-se também dessa palavra que não está na Bíblia, né? Desse ditado de pecadinho e pecadão, para, já que eu não dou conta de me conter nesse pecadinho, que dirá o resto? Posso fazer, tanto faz.
Só que não, existe peso para os pecados sim. Todo pecado é pecado. E eu nunca falei o contrário disso. Todo pecado é pecado. Todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado entristece o Espírito Santo. Ponto. Mas a gente precisa ter discernimento do peso do pecado para a aplicação da disciplina. Assim como Jesus, cabe a Ele o julgamento de cada pecado que é cometido e o peso de cada um, não cabe a nós, mas cabe a nós para disciplinar. A gente precisa, acima de qualquer coisa, para entender todo o sentido da disciplina, a gente precisa pedir muito para Deus um dom, que é o dom do discernimento. E é algo que falta muito na igreja do Senhor hoje. Ou se afrouxa demais, ou se pesa a mão demais, por falta de discernimento. Amém? Então aqui, primeiro motivo para se disciplinar, uma vida pecaminosa. Quando houver pecados grosseiros, aqui eu vou falar de 2 tipos de pecados: pecados grosseiros e os pecados não grosseiros. A gente cria um nível para o pecado. Porque é claro, assim como uma pessoa, se ela rouba, ela não recebe a mesma pena jurídica, judicial, por uma que assassinou. E a mesma forma é usada na igreja. Pecado grosseiro. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos, mas são muitos, tá? Adultério, mentira, roubo, maledicência, incesto, assassinato, tortura. Tem 1 milhão de pecados grosseiros que precisam receber disciplina. Ou por uma prática de pecados não grosseiros. E é isso que divide um pouco essa questão do pecadinho e pecadão, assim. A questão que alguns pecados, quando você comete uma vez, ele precisa de uma disciplina rigorosa. E outros, não é quando você comete uma vez, é quando você vem com uma prática repetida. Então, quando houver repetição de pecados não grosseiros, exemplo, lascívia, glutonaria, ira, cólera. Porque uma pessoa, quando ela adultera, ela adulterou. Ela precisa receber uma disciplina. Mas não a mesma quando uma pessoa que um dia vai no rodízio de pizza e sai lá sem nem conseguir respirar de tanto que comeu. Eu posso chamar uma pessoa dessa de glutão? Porque um dia ela comeu muito? Não posso. Mas a partir do momento que a gente está observando, poxa, aquele irmão ali, eu estou usando a glutonaria porque eu preciso ir em alguma coisa simples, mas assim, poxa, aquele meu irmão ali está com problema de saúde, está com pressão alta, está com gordura no fígado e come todos os dias picanha com torresmo, chocolate com manteiga. O seu irmão está na prática do pecado, ele está em glutonaria, ele está matando o templo do Espírito Santo. E cabe a disciplina, assim como a mentira. A pessoa comete uma mentira ali, já é motivo para disciplinar? Não. Eu vou observar. Porque tem gente, acontece sim, a pessoa mente sem querer. Ou eu julgo que é uma mentira e nem era. Eu estou julgando porque eu não sei do contexto. E é por isso que é importante você ver a prática, observar. Poxa, aquele irmão mentiu hoje, poxa, de novo. Ele está numa prática pecaminosa de um pecado não grosseiro. É necessário aplicar a disciplina. Amém? Eu fui claro com relação ao pecadão e pecadinho? Deu para entender? Tá bom. Mas tudo é pecado, tá, gente? Não vamos encher o bucho de pizza hoje. Geralmente, em 1 Coríntios 5, 1 a 5. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem se vê entre os gentios, a ponto de haver quem vive com a mulher do seu próprio pai, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Estou dando exemplo aqui da disciplina aplicada por Paulo. Como ele foi pecar? Ele fala, houve um pecado que ele soube que um membro da igreja estava cometendo incesto. E ele naquela época falou que era para expulsar da igreja. Olha que pesado. E aí quando você vai ler as cartas, você entende que quando ele fala de outros pecados, os pecados mais leves, fiquem atentos. Paulo está o tempo todo falando, se atentem. Cuidado com a maledicência. Cuidado com as dissensões, com as facções dentro da igreja. Vem um alerta antes de vir a disciplina. Outro motivo para disciplinar, uma vida desordenada, que é diferente do pecado em si.
É quando a conduta de um irmão ela é irresponsável, ela traz escândalo. Você não consegue definir bem o pecado que está sendo cometido. Mas você vê que a conduta dele foge do testemunho de um cristão. Foge daquilo que é o espelho do caráter de Jesus. E isso está em 2 Tessalonicenses 3:6. Ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que anda de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Ou seja, Paulo fala daquilo que ele ordenou para as igrejas, que era totalmente inspirada em Jesus, porque Paulo era imitador de Jesus, inspirado pelos apóstolos, que tinham ali da fonte, e ele está falando, se afastem de todo irmão que anda de forma que vai contra aquilo que temos ensinado. Então é outro motivo de disciplina, tá? Quando os irmãos estão andando de forma escandalosa. Outro motivo é por heresias e facções. Anotem aí, Gálatas 5:12. 2 João 9:11. Romanos 16, versículo 17, eu vou ler. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões. Em algumas versões fala heresias. E escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Então, aqui Paulo fala assim, para que vocês se desviem, mas antes disso que vocês notem aqueles que promovem as dissensões, aqueles que estão falando heresias, percebam e se afastem deles. É um cuidado que a gente precisa ter. E no versículo 18, ele fala, porque estes tais não servem a Cristo, e sim a seu próprio ventre, com palavras suaves e lisonjas, eles enganam o coração dos simples. Por que está separado esse pecado aqui de heresias e facções? Eles são pecados, eles são obras da carne, mas porque é muito sutil. Esse é um pecado muito sutil, que Paulo deu muita atenção para ele, para que a gente note, perceba aquilo que o seu irmão está falando, perceba aquilo que ele está ensinando. E ele fala aqui que são bajuladores, tem um perfil, o pecador ele tem um perfil. E a Bíblia é tão maravilhosa que Paulo até ensina, né? Abre o olho. Gente, estou falando que todo bajulador, todo puxa-saco, todo... como é que fala? Outro termo que ele usa aqui? Lisonja, aqueles que elogiam demais. Toda essa pessoa é um hereges. Não, gente. Mas Satanás age dessa forma. Por quê? Porque se alguém chegar aqui na igreja e tiver alguém ministrando e sentar do seu lado e falar assim, esse pastor que ele está falando é mentira, é isso, você vai ouvir? Você não vai. Você não vai dar ouvido para quem chega assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não foi assim que a serpente chegou para Eva. Eu costumo ver essas pessoas que Paulo fala aqui, bem parecidas com a serpente, porque elas chegam aos poucos, te elogiando, ai querido, lindo, e abraça e beija, te conquista a sua confiança e começa aos poucos a minar heresias que vão contra aquilo que está sendo ministrado. Aquilo que está sendo ministrado por quem está sendo usado por Deus. Não estou falando que não precisa ser julgado o que é ministrado aqui na frente. Julguem o que eu estou falando. Julguem o que todos aqueles, através da Bíblia, da palavra, busquem. Mas não julguem através daquilo que vocês escutam de pessoas assim. Tomem cuidado, tá? E como a palavra fala aqui, se afastem dessas pessoas. E mais do que isso, não seja essa pessoa. Amém? Algumas formas de disciplinar que nós encontramos na Escritura, tá? Falei aqui que dos discernimentos, a gente precisa ter o discernimento dos pecados, daquilo que é cometido para disciplinar, e a gente precisa ter o discernimento de que forma nós vamos disciplinar. Primeiro em Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Então, novamente falando, a disciplina, ela é praticada entre os irmãos. Algumas igrejas, alguns lugares,
elas focalizam, centralizam a disciplina somente a uma liderança. Mas assim, não é o que acontece aqui, tá? Aqui, todos, nós como membros temos o direito e dever de disciplinar o nosso irmão, afiar. Mas com discernimento, não é para sair daqui condenando, apontando o dedo, nós vamos falar sobre discernimento. E o discernimento vem através do quê? Da maturidade, do crescimento na palavra, amém? Então, estou deixando isso muito claro aqui. Então, a primeira, você chega para o seu irmão, está vendo seu irmão pecar? Chega para ele. Ore antes, peça sabedoria, veja se você tem abertura e sabedoria para falar com esse irmão. Eu não vou ver de longe uma irmã e achar que ela está pecando, a mulher nunca falou comigo e vou chegar lá nela e falar, olha, eu acho que, sei lá, a cor do seu cabelo não está legal, não é assim, tá? Saiba, preciso ter discernimento. Então, assim, aqui é por isso que Jesus fala tanto sobre a unidade da igreja. Porque quando nós temos essa unidade, essa comunhão, e nós somos uma família, todos temos esse direito entre nós. Há essa comunhão. É por isso também que a gente falou aqui sobre a panelinha semana passada. A panelinha vai contra a disciplina, porque a panelinha cria restrições para a disciplina. Cria afastamento entre os irmãos. Então, a primeira particular, eu falei. A segunda, repreensão pública. E aí eu vou... Mateus 18:16. Gente, muito cuidado. Eu estou falando aqui dos versículos, que são versículos pontuais, mas sempre procurem, me coloque à prova o que eu estou falando aqui, o que é falado. Procure o contexto do que está sendo escrito. Porque muitas vezes a gente usa um texto fora do contexto como pretexto, né? Para expor uma pessoa. Ah, mas a Bíblia fala que eu preciso expor, tem que ser público, então eu vou expor no altar. Não é assim. Em Mateus 18:16, Mateus capítulo 18, versículo 16. Ora, se não te ouvir, e ele é o versículo seguinte ao que eu falei, tá? Antes. Primeiro você chama o seu irmão, aí vem. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Aí vamos, desenhando. Chamei o meu irmão no canto, não quis expor. Poxa, irmã, eu acho que isso que você está fazendo não está correto. Eu acho que... E lembrando, tá, gente? Isso tem a ver, tem que ter o discernimento do pecado. A irmã está em adultério. É uma coisa entre ela e o marido dela. Não precisa chamar um monte de gente para expor a mulher que ela está em adultério. Para ali, falei com ela, não quis mudar, está entregue, ela que se vire. Estou dando um exemplo do discernimento que a gente precisa ter. Mas, poxa, tem um irmão que está... Um exemplo, heresia. O irmão está com heresias, criando facções dentro da igreja, falando contra aquilo que é ministrado e criando divisões, afastando as pessoas do ensino e da união. Falei com ele no privado e não mudou. Só que ele é um levedo, ele é um fermento. Algo precisa ser feito. Aí, em segunda instância, chame ele na presença de 2 ou mais testemunhas, ali no cantinho, sem expor esse irmão. Por quê? Para que haja testemunho daquilo que é falado por ele e por você. Porque se futuramente acontecer alguma coisa, até perante a igreja eu vou ser justificado. Poxa, aquele irmão viu, aquele irmão alertou. Aquele irmão, ele foi alertado. Não há desculpa para ele falar, poxa, eu fiz isso, mas eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Não, existem testemunhas que depois futuramente vão ser usadas para falar, sim, ele foi alertado. Sim, esse irmão que tinha consciência do que foi feito. Antes que a igreja se escandalize e fale, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse irmão? Por que está acontecendo isso com ele e ninguém soube de nada? E aí Deus é assim, a sabedoria da palavra vindo com todas as brechas são fechadas. A lei do Senhor é muito perfeita. E aí, a Bíblia fala sobre um terceiro nível que seria a expulsão da igreja, tá? Eu não vou falar desse nível aqui. Por quê? Porque é polêmico, então quem pouco fala, menos entra em polêmica. Mas em nome de Jesus, a gente crê que aqui a gente não chega nesse nível. A ideia é nunca chegar nesse nível. Porque através do afio, quando a gente se afia, a gente tem que entender uma coisa. Deus vem com a justiça dele. Se existe alguém que está com uma má intenção proposital ali dentro da igreja,
querendo trazer divisão, e ela foi alertada em primeira instância, em segunda instância, mas a maldade está no coração dela, ela está sendo instrumento de Satanás, Deus vem com a justiça punitiva dele. E essa expulsão é feita pelo próprio Deus. A gente não precisa entrar nesse mérito agora. Eu creio muito nisso. Que se a gente cumpre a palavra de Deus, essa carga Ele carrega com Ele. Amém? Quais são os resultados da disciplina no transgressor? Primeiro, ela produz dor. Ela produz constrangimento, sofrimento, produz. E é necessário, porque se ela não for dolorosa, ela não vai ser eficaz. Quando um irmão chega para você e ele te disciplina e fala alguma coisa que você está fazendo, você percebe que você foi exposto e aquilo traz uma vergonha que seja. É alguém que viu e traz uma reflexão daquilo. Então, por menor que seja, assim como a gente falou da disciplina com os filhos, é necessário que sinta alguma coisa, é necessário que venha aquela dor, ou ai, magoei meu pai, ou do constrangimento, para que a disciplina seja efetiva, tá? Isso faz com que a pessoa que está sendo disciplinada veja a gravidade do seu pecado, porque um dos primeiros frutos do pecado na nossa vida é a cegueira espiritual. Por quê? Qualquer pecado nos afasta de Deus. Então a gente peca, vai pecando, o Espírito Santo se afasta. A gente cria um bloqueio entre nós e Deus. E isso traz o quê? Vai diminuindo a nossa sensibilidade ao pecado. E a cegueira. Nós ficamos leprosos com relação ao pecado. A gente peca e nem sente. E muitas das vezes é necessário isso, que venha a disciplina para que a gente acorde. Para que a gente tire as escamas do irmão, para que ele enxergue e fale, caramba, estou pecando. A palavra não fala que nós não devemos, porque a palavra fala assim, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do seu, né? Mas ele fala antes que você tire o cisco do olho do seu irmão. Ele não fala e não tire o cisco do olho do seu irmão. Então, claro, primeiro passo do discernimento, tira a trave do seu olho. Aí sim, quando você tiver discernimento e maturidade na palavra, vamos ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Amém? Obriga o transgressor a definir a vida dele. Ou ele vive no pecado para a morte, ou ele vive na justiça para a vida. Então a disciplina traz isso também, essa obrigação. A pessoa se vê ali, olha, eu tenho que tomar uma decisão. E muitas das vezes nós somos coniventes, eu já escutei isso também, poxa, usando a palavra como desculpa, porque o inocente não é pecador. Poxa, eu não vou falar aquilo para minha irmã não, porque se eu falar, ela vai ter consciência, aí ela vai estar pecando, deixa ela sem saber que está pecando. É absurdo o que eu estou falando, parece, em nome de Jesus, está todo mundo pensando, não, absurdo, isso não acontece, porque nós estamos no caminho da maturidade, amém? Mas acontece, gente, acontece. Poxa, eu não vou pregar para aquele meu irmão lá fora não, porque vai que na inocência, sem saber da verdade, ele tem a salvação. Que isso? Então, a gente precisa trazer essa consciência, que há um caminho a se seguir, e que há um fruto dessa decisão. Amém? Em 1 Coríntios 7, de 8 a 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. Aí Paulo fala, agora eu estou tranquilo, não porque você foi constrangido, não porque você está triste, mas porque você foi constrangido, porque você está triste, o seu coração está doendo, mas é para um fruto de arrependimento. Amém? É por isso que a gente volta lá atrás, e a gente não pode deixar de disciplinar alguém com medo de magoar. Se essa dor, se essa mágoa for para trazer arrependimento, amém. Vamos focar no fruto duradouro. Em Hebreus 12, 11. Toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Traz fruto de justiça. A disciplina produz fruto de arrependimento, fruto de justiça. Como a palavra falou aqui, através da tristeza. Então é um fruto que a disciplina traz, amém? A disciplina a gente tem que aprender uma coisa. Assim como a gente falou
da instrução dos filhos. Por isso que a gente tem que focar muito nisso, que a família é a nossa primeira igreja, né? Porque a gente aprende a disciplinar nossos filhos através da correção e é um treino para que a gente possa disciplinar os nossos irmãos através da correção. Mas a gente aprende lá que você precisa disciplinar o seu filho para que ele não morra. Mas disciplinar também ao ponto de não matar. E dentro do corpo de Cristo é a mesma coisa. A disciplina, ela não mata, mas o pecado sim. E a gente precisa botar isso na balança e entender o que é aquilo que vai guiar a gente e as nossas atitudes. Amém? Qual deve ser a atitude daquele que é disciplinado? Primeiro, a gente precisa aceitar a palavra e o juízo que os irmãos decretaram. Em Deuteronômio 17, de 8 a 13. Fala assim, que de acordo com o juízo que te disseres, farás. Não compete ao transgressor julgar se está sendo justo ou não o que ele está passando. A Bíblia fala que quando você vai aconselhar um tolo, o tolo se volta contra ti. Então, como disciplinado, como eu devo me comportar? Como tolo? Não. Então eu tenho que fazer o contrário do que o tolo faz. Eu vou me voltar contra o que está sendo falado? Não. Vai doer, dói muito. Na hora que você é disciplinado, é muito ruim ser envergonhado. A gente se sente humilhado, a gente se sente envergonhado, mas a gente precisa focar no reino. A gente precisa receber aquilo e, mais importante, fazer conforme aquilo. Se o irmão está falando aquilo para mim, vai de acordo com a palavra, faça. É o melhor que a gente pode fazer, salva a alma. Amém? Não menosprezar o conselho determinado. Aí em Hebreus 12, 5, esse eu vou ler. Hebreus 12, 5. E vocês que se esqueceram da exortação que lhe és dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Amém? E por que dessa palavra eu estou falando aqui? Porque a gente tem que entender que quando a gente é disciplinado pelo irmão, pelo líder, pelo pastor, quando nós somos disciplinados, ele está sendo instrumento de justiça. Você está sendo disciplinado através dele, mas você está sendo disciplinado por Deus. Amém? E quando a gente entender que aquele irmão está agindo em nome de Deus, em prol da justiça do reino, a gente vai viver essa palavra aqui, não desprezar, porque essa correção vem do Senhor. E se Ele está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. E isso é uma forma de a gente ver toda a palavra, porque a disciplina vem diretamente de tudo, mas a gente toma uma disciplina através da palavra. Semana passada, domingo mesmo, a gente recebeu uma palavra aqui, aí teve até uma piadinha aí nos grupos, que parece que tomou uma chapuletada de Bíblia na cara, né? O nego saiu zonzo daqui da igreja. Nossa, apanhei hoje. Nossa, apanhei. Mas em vez de se revoltar contra a palavra, entender que, poxa, é Deus me disciplinando. Doeu, mas é tapinha de amor. Tapinha de amor não dói, amém? É de Deus, gente. Nosso papai. Outro cuidado que a gente tem que ter com o irmão em disciplina, tá? A gente não deve abandonar o disciplinado durante o tempo que ele estiver em consternação, em pensamento, em arrependimento, em reflexão. Não abandone. Não é disciplina, falei que está errado e virar as costas. Porque muitas das vezes quando você vai disciplinar, você está com um sentimento ruim, você está chateado. Mas deixe com que o amor de Deus prevaleça e não abandone o seu irmão. É para a salvação da alma dele, amém? Deixa eu ver se tem mais algo para eu falar para vocês, gente. Tá passando hora, eu tô correndo. Tá, eu vou falar rápido aqui, gente, sobre uma aplicação prática da disciplina. Primeiro, falei sobre os níveis do pecado, mas vou citar alguns, só para a gente relembrar, para futuramente quando a gente precisar, tá? Alguns pecados grosseiros, gente. Aqui entra o discernimento, sempre orando pelo discernimento. Homossexualismo, adultério, prostituição, fornicação, maledicência,
engano, roubo, idolatria, orgia, heresias e ensinos e práticas contrárias de forma que traga divisão na igreja, tá? Pecados não grosseiros, gente. Então, quando vocês veem isso aqui no irmão, não chega de cara disciplinando, não. Observe. Pensamentos impuros, lascívia, masturbação, pornografia, avareza, glutonaria, embriaguez, ira, cólera, discussões, brigas, desavenças, vocabulário torpe. Por que eu falei alguns desses aqui? Para a gente identificar no outro e identificar na gente. Porque o pecado aqui a gente está falando de uma forma de disciplinar, mas a gente também tem que entender a autodisciplina. Se esses pecados grosseiros que eu falei, você se identifica com algum deles, e você sente que precisa algo ser feito, entre em disciplina. Que seja confessando a Deus, confesse a um irmão, confesse a um pastor, confesse. Para que você possa ter remissão desse pecado. Entre arrependimento, busque arrependimento. Só que com relação aos pecados não grosseiros que eu falei, se analise com relação à repetição desse pecado. Poxa, eu acessei pornografia. Ai, meu Deus, eu estou no inferno, eu não sei o que, eu estou fora da igreja, eu vou pedir para sair do louvor, eu vou no seu, porque eu estou em pecado. Analise. Você caiu hoje, no outro dia você caiu de novo? Você caiu de novo, sim. Você precisa entrar em disciplina, você precisa buscar o conserto disso. Mas se foi um deslize e não é uma prática, se conserte o seu caminho. Mas se arrependeu, não pratique mais. Mas entenda também a autodisciplina, essa questão, tá bom, gente? E não é desculpa para falar, não é uma prática. Não, eu só vi pornografia hoje, eu só vejo toda terça, então não é tão prática. Eu posso continuar. Não, tá, gente? Não. Glutonaria é a mesma coisa. Ah, não, eu posso ir um dia na pizza e comer muito, mas uma vez por semana não faz mal. Se analise, busque discernimento, tá? E a vida desordenada. Exemplos de vida desordenada que eu falei. Problemas financeiros, dívidas, preguiça. Vocês não vão achar isso aqui na Bíblia como pecado, mas isso depõe contra uma vida de um cristão. Vai contra o nosso testemunho, traz escândalo. E é o que Paulo fala que é para a gente se afastar de pessoas assim. Problemas financeiros, dívidas, preguiça, impontualidade, irresponsabilidade, desleixo, acomodação, negligência no trabalho no reino, no trabalho mesmo, secular, negligência no estudo, negligência com família, desrespeito, negligência na educação dos filhos. Tem um termo aqui no estudo muito engraçado, se você é um come, dorme. Porque lá em Provérbios fala que não é para sermos preguiçosos, não está escrito é um pecado, mas a Bíblia é cheia de instruções de conduta. Isso aqui são pecados, não é nem pecado, são desvios de conduta que nós precisamos buscar, não cometer, para que a gente não seja mau testemunho, para que a gente não tenha os irmãos que a gente tanto ama se afastando da gente, tá? E aí, falando só sobre a gente precisa ter o discernimento até ao que ponto chega o arrependimento do pecado, para que haja disciplina. E aí tem os níveis de confissão, tá, gente? Tem a confissão voluntária e imediata. A disciplina também é aplicada de acordo com isso. A confissão foi voluntária e imediata, a pessoa pecou e já confessou, isso muda a forma que você vai disciplinar. Então não é somente o discernimento se o pecado é um pecado grosseiro, não grosseiro, se é repetitivo, se não é, se a pessoa... Não, o nível de arrependimento diz muito sobre a forma de disciplina. Segundo nível, a confissão foi voluntária, porém tardia. A pessoa pecou, mas ela passou muito tempo e ela resolveu te confessar esse pecado. Depois de muito tempo. Isso também muda a forma como você vai disciplinar. A pessoa pecou há 1 ano atrás e te conta o pecado, não é para arrancar a cabeça, destruir a pessoa. Analise. Terceiro, a confissão foi produzida por circunstâncias. O que é isso aqui? É meio que o remorso, ou o medo de ser exposto.
A pessoa confessou o pecado, mas ela não confessou porque ela se arrependeu. Ela confessou porque gerou um resultado em que pode trazer exposição ou não. Por quê? Uma gravidez indesejada fora do casamento. Uma doença sexualmente transmissível. Algo que o pecado gerou aquilo e a pessoa está confessando só por causa do resultado. Então também isso dirige um pouco a forma de disciplina. E o quarto nível é quando não houve confissão, ele foi descoberto. Então é claro que é diferente. Seu irmão chega para você e fala: olha, eu cometi um pecado, eu cometi um adultério. A gente vê, vamos trazer isso para dentro do casamento como marido e mulher. É muito diferente. A gente fala: você perdoaria seu marido se trair? Muita gente fala assim: não perdoaria de forma alguma. Depende muito. Você descobriu? Ou ele te contou porque ele se arrependeu? Eu, como esposa, falo, isso muda muito. Eu já perdoei pecados de pessoas próximas e a forma com que eu descobri muda muita coisa. Eu dei um exemplo aqui, mas é que isso tem que ser trazido para dentro do corpo de Cristo. Como que foi? Tá bom? A gente precisa ter esse discernimento. E o nível de reincidência também, quantas vezes foi o pecado, tá? E o último ponto é só, eu falei, mas assim, vou deixar claro aqui para não ter confusão. Quem deve disciplinar? Todos. Mas todos que você tem que ter, primeiro, a boa conduta. E isso não é para ser desculpa daquilo que eu falei anteriormente. Muitos não querem repreender porque não se sentem dignos de repreender. É preciso ter discernimento daquilo também. Claro, se você for um pecador, você não vai condenar nem condenar. Você não vai disciplinar no mesmo pecado. Mas nós, como disciplinados, é importante a gente saber de uma coisa: não receba a disciplina julgando quem está disciplinando. Porque pode ser que aquele irmão tenha alguma fraqueza, está lutando contra alguma dificuldade que ele tenha, mas ele tem total autoridade e discernimento do Espírito, está sendo usado por Deus, porque Deus usa até a mula quando Ele quer, para te disciplinar. Mas nós, como disciplinadores, precisamos sim averiguar a nossa vida, tirar a trave do nosso olho, nos limpar, nos purificar e buscar a verdade antes de disciplinar. Conhecimento da palavra, maturidade. Então, claro, dificilmente uma pessoa que acabou de conhecer a Deus, acabou de conhecer os mistérios do reino, acabou de se converter, vai poder chegar para disciplinar alguém? Não, tá? Precisamos ter sabedoria, discernimento sempre, e intimidade. E isso é dentro e se estende para fora da igreja. Nós como igreja sim, mas por que eu falo? Porque a disciplina ela ocorre dentro da igreja e na igreja nos lares também. Na comunhão dos irmãos, estou reunido com os meus irmãos em casa, com irmãos que eu falo irmãos em Cristo na igreja. Estamos lá num almoço, mas sentir de disciplinar, de falar algo, de chamar a atenção sobre algo que eu vi. Pode. Marido e mulher, a gente se afia, pais e filhos. Amém? E isso eu estou falando novamente que é para tirar qualquer tipo de pensamento deturpado que vocês possam ter de ego. Porque muitas vezes fala assim: eu não vou ser disciplinado se não for por um pastor. Irmão, seja humilde para receber a disciplina. Deus vai usar quem Ele quiser. Amém? E o ego diminuído também, que é muito ruim. Quem sou eu para disciplinar? Eu não sou nada, eu não sou pastor, eu não sou mestre, eu não sou apóstolo. Eu não sou nada, quem sou eu para disciplinar? Se Deus mandou, se Deus te deu discernimento, discipline. Amém? Então, tanto para receber quanto para dar, é necessário que a gente abra mão de toda arrogância, de toda soberba, que a gente seja humilde. E que acima de tudo, a gente entenda que disciplinando, nós somos usados como instrumento de justiça. E ao ser disciplinado, nós estamos recebendo o amor de Deus nas nossas vidas. E tudo isso coopera para a unidade da igreja, para a maturidade da igreja, para que a gente chegue à estatura perfeita do varão, que é Jesus, para que estejamos prontos e preparados para a volta
do nosso noivo. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Então peço quem está aqui presente, feche seus olhos. Quem está em casa também. Coloque diante de Deus agora momentos de disciplina que vocês já passaram e que vocês se rebelaram contra aquilo que vocês ouviram e isso impediu o seu crescimento. É momento também de, se você está passando por uma situação em que você identificou aqui no que foi ministrado algo em seu irmão e que o Espírito Santo tem te incomodado para conversar com esse irmão, não se abstenha, é responsabilidade sua. Peça sabedoria, peça mansidão, peça a presença do Espírito Santo para exortar em amor, mas faça, lança fora todo espírito de covardia. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nós estamos aqui como filhos teus, estamos aqui como tua igreja, como teu corpo, como a tua noiva, Senhor, reunidos, Pai, para fazermos a tua vontade, reunidos para buscarmos, Senhor, em união, em unicidade, Senhor, em unidade. Queremos buscar, Pai, a maturidade que o Senhor quer que buscamos. Queremos deixar de sermos igreja imatura. Queremos ter o discernimento, Senhor, através do Teu Espírito, do que é certo e do que é errado. Para que haja mudança e restauração do nosso espírito. Para que haja salvação da nossa alma, da alma dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos novamente diante de Ti, nos oferecendo como instrumentos de justiça, Senhor. E hoje, como instrumentos de justiça, sabemos que podemos ser usados e devemos ser usados para a disciplina dos nossos irmãos, para que possamos nos afiar uns aos outros, Senhor, para que possamos juntos crescer e alcançar a maturidade perfeita. Nos livra, Senhor, de toda soberba, nos livra, Senhor, de toda autoestima baixa, de toda autoestima alta demais, Senhor. Nos livra de tudo aquilo da nossa carne, de tudo aquilo da nossa alma que tem impedido, Senhor, de sermos disciplinados pelo Teu Espírito, pela Tua mão que nos corrige, como Pai que nos ama, Senhor. Nos colocamos diante de Ti como filhos, na Tua dependência, para sermos instruídos pela Tua palavra, corrigidos pela Tua palavra, Senhor, e em merecimento quando da Tua sabedoria, de toda correção, de todo castigo, mas aquele que vem de Ti, Senhor, porque o Teu castigo é perfeito, Senhor, e nos leva à salvação. Estamos aqui buscando, não queremos nos desviar do Teu caminho, do caminho do Teu Espírito, Pai, para que alcançamos e possamos viver o reino de Deus que está por vir aqui na terra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.